Olá, tudo bem? Eu me chamo Adson Burel Zanuso, sou missionário da comunidade católica Shalom com Promessas Definitivas e sou seminarista da comunidade. Nessa terceira semana do Advento, nós vamos refletir sobre as obras de Jesus e a necessidade do testemunho, nesse caso de João Batista, e ao longo da reflexão veremos também do nosso testemunho para que Jesus seja conhecido e amado. Para bem começarmos a nossa lécio, vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a você a pegar sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 5, dos versículos 33 ao versículo 36, que diz o seguinte: Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar por um momento com a sua luz. Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. São somente 4 versículos, mas são tão ricos de significado que nós vamos por partes. Como nós bem sabemos, para iniciar uma boa lécio, a gente tem que entender um pouco o contexto, o que está acontecendo nesse momento e por que as palavras foram colocadas assim. Por que essa história foi contada dessa maneira, a história vivida da vida de Jesus. Aqui é um discurso em primeira pessoa, Jesus está se referindo a alguém, porque já no versículo 37 começa: Vós enviastes emissários a João. Nós vamos entender quem são esse vós quando nós formos no mesmo capítulo 5, no versículo 18, quando fala o seguinte: Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus, nesse momento, ele está numa situação de dificuldade, uma situação em que ele está sendo ameaçado, já inicia-se a pensar na sua morte, porque ele se faz igual a Deus, ele blasfema contra a lei judaica, fazendo-se igual a Deus, dizendo que ele é filho, porque somente pessoas com o poder delegado de Deus podem realizar as obras que ele faz. No capítulo 5, lá no início, a gente vai ver que esse capítulo inicia falando da cura de um enfermo na piscina de Betesda, aquele paralítico, coxo, que há mais de 38 anos estava lá à beira da piscina. Quando a água se movia, acontecia um milagre, mas ele nunca tinha alguém para poder colocá-lo dentro daquela piscina e ser curado. E Jesus próprio faz um milagre nesse momento, restituindo a vida e a dignidade daquela pessoa depois de 38 anos. E nesse momento, Jesus fala com os judeus que simbolizam a ameaça, que simbolizam essa contraposição à missão de Jesus, e ele vai falar das obras do Pai realizadas por meio dele. Jesus começa a falar aos judeus, a aprofundar quem verdadeiramente ele é, começando pelo testemunho das suas obras. Nós bem sabemos, já toda essa semana,
também a semana passada, que o caminho do Advento nos propõe uma reflexão muito grande sobre o precursor. O Advento, ele é dividido em primeira semana em que nós vamos ver a próxima vinda de Jesus, o final dos tempos, a alegria de estar com Ele. Na segunda e na terceira semana se propõe sempre uma reflexão da missão de João Batista, que é sempre apontar a pessoa a que ele veio anunciar, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na próxima semana nós refletiremos muito sobre a figura de Maria e as partes, os acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus, para chegarmos no domingo, dia 25, e celebrarmos o nascimento de Jesus. Então, dentro desse contexto, um contexto ameaçador, um contexto em que Jesus está falando com seus inimigos naquele momento, porque já desejavam perseguir, ele fala de João Batista. Então, no versículo 33, ele diz aos judeus: vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Se nós pensarmos, o Evangelho de São João é o evangelho que foi escrito com mais tempo depois da vinda, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Nós já estamos lá entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, depois do seu nascimento. E João já traz uma reflexão muito grande sobre quem é a pessoa de Jesus. Por isso que nós, no primeiro capítulo de São João, lá, se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai ter os primeiros versículos, o prólogo, que vai falar sobre quem é o nosso Senhor. E se nós pegarmos o versículo 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Logo, Jesus é a graça e Jesus é a verdade. Nesse momento, no versículo 33 do capítulo 5, primeiro desse evangelho de hoje, Jesus diz: vós enviastes emissários a João e ele deu testemunho da verdade. Qual é a verdade? É Jesus. E João tinha plena consciência de que ele era um testemunho da verdade. No próprio Evangelho de São João, lá no capítulo 1, vamos pegar de novo o versículo 34, João Batista vai falar: eu vi e dou testemunho de que ele é o eleito de Deus. No versículo 30, é de Jesus que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim porque existia antes de mim. No versículo 29 do capítulo 1, ele vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os judeus vêm para falar com João Batista, no versículo 23, João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E Jesus fala para os judeus: olha, vocês foram lá para João e ele deu testemunho de mim, ele deu testemunho da verdade. Mas Jesus, como eu bem falei antes, já é um evangelho escrito muitos anos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, já se tinha a sabedoria de quem era Jesus, que era Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. E aí no versículo 33, no 34 é exatamente isso. Jesus fala: eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem, mas falo isso para que sejais salvos. O testemunho de João Batista é importante para a salvação dos homens, para que nós que escutávamos ele pudéssemos ter condições de crer em Jesus como nosso Salvador.
Mas Jesus, como conhece intimamente o Pai, porque é Deus e é seu Pai, ele não depende do testemunho de nós homens para que ele seja Deus, mas ele utiliza-se do testemunho dos homens para que nós possamos crer nele. No versículo 35, João era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes os alegrar por um momento com a sua luz. Jesus era a vida, Jesus era a luz, a lâmpada que arde, ela é esse substrato, esse local em que se acende aquela chama, se coloca no pavio e o fogo consuma pouco a pouco aquela lâmpada. No entanto, o fogo que consome, projeta o calor e transmite a luz. E esse fogo arde, mas a luz é muito maior do que o fogo. A luz é aquilo que é capaz de nos fazer perceber e ver todo mundo. Jesus fala, João Batista dava testemunho da luz porque ele dava testemunho de mim, mas eu sou a luz do mundo. E justamente no versículo 36, Jesus fala, eu, porém, tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me encarregou de consumar, tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Ainda que João Batista seja esse precursor, seja o último dos grandes profetas, foi aquele que preparou o caminho do Senhor, foi ele que olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é sobre ele que eu falei que vem um depois de mim, muito maior do que mim, porque já existia antes que eu existisse, antes que o mundo fosse mundo, era necessário que as obras de Jesus dessem testemunho de alguém muito maior do que esse homem, digno de respeito, como de fato ele tinha na época dos judeus. E essa é a alegria. Jesus fala, olhem as minhas obras. Não existe como uma pessoa fazer tais obras se ela não é filha de Deus Pai. E essa é a grande alegria hoje, para mim, para ti, meu caro irmão, minha cara irmã. Se Jesus não precisou das obras de João Batista para que atestar que ele é Deus, mas precisou das obras de João Batista para que as pessoas ao redor vissem que ele era, quanto mais nos dias de hoje, que a gente tem tanta necessidade de enxergar Deus através das obras concretas dos cristãos, daqueles que acreditam que Deus é o Salvador, daqueles que tiveram uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, daqueles que se deixaram purificar pelo amor para transmitir o amor, daqueles que se deixaram encontrar pelo Shalom do Pai, Jesus Cristo, para transmitir a paz. Essa grande chave de leitura do Evangelho de hoje. Jesus precisa, porque quis assim, das nossas obras para que o mundo, as pessoas conheçam que Ele é a paz, que Ele é Deus, que Ele se fez pequeno, Ele assumiu o corpo de um homem, Ele assumiu a nossa realidade humana, Ele viveu os sofrimentos no mais alto grau para que nós possamos entregar e viver junto com Ele todas essas realidades humanas que pesam sobre nós e que Ele é a garantia da nossa vida feliz, Ele é a alegria da nossa vida beata, Ele é a nossa alegria e acreditar nele é crer que nós podemos viver felizes em meio aos dramas e sofrimentos dos tempos de hoje.
E essa é a grande obra dessa semana do Natal. Jesus é o Deus feito homem que muda a nossa vida pelo Espírito Santo, que nos faz percebermos que somos filhos de Deus Pai e irmãos um dos outros. E é esse o desejo para a tua oração e para a minha oração no dia de hoje. Quais são as obras em que eu tenho percebido a presença de Deus? Como olhar para os irmãos que são testemunhos de Deus e ser gratos e acreditar mais em Deus por aquilo que meus olhos veem e contemplam? Como aumentar a minha vida de louvor vendo Deus agindo por meio das obras dos meus irmãos? E como também aproveitar cada detalhe dessa sexta-feira, desse dia, para pedir a graça a Deus de darmos testemunho dele. E dar testemunho de Deus é amar, porque Ele é amor e quando o clamamos, Ele nos faz amar da melhor maneira possível. Quantas pessoas desesperadas passarão por Ti hoje, ou quantas pessoas necessitadas de uma palavra de conforto, quantas pessoas necessitadas de um ato de amor, de uma visita, de uma chamada. Quantos pobres precisando do Teu sim, para que acreditem que existe um Deus que é Pai e que nos fez irmãos por meio de Jesus Cristo e que nos faz um por meio do Espírito Santo. Que possamos hoje pedir a intercessão de São João Batista para que as nossas obras façam que outros acreditem que Jesus é o Filho de Deus e principalmente para abrir os nossos olhos a vermos Deus se manifestando a nós pelas obras dos nossos irmãos e irmãs. Uma ótima sexta-feira, Deus te abençoe, Shalom.